Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, declaramos aberta a sessão 1249ª, iniciando com a aprovação das atas das sessões 1247ª e 1240ª, a sexta e sétima. Ah, tá. A 1423ª e a 1247ª. Coloco em apreciação. Então, dou por aprovada por unanimidade. Passamos à parte do julgamento dos processos. Processo 16.596, passo a palavra ao nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Ah, 16.598. Muito obrigado, senhora presidente. Ô, Zé. Atenção. Conselheiro Valmir Ribeiro, Excelência, esse processo trata da tomada de contas em face da não apresentação da prestação de contas do ProSaúde exercício 2011. O relatório desse processo é bastante longo e eu entendo que temos que ser prolixos nesses casos, mas com certeza absoluta a similaridade do parecer ministerial com a sequência do nosso voto, Excelência, eu dou como lido o meu relatório. Pois não, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, demais conselheiros e conselheiros, trata-se de tomada de contas de gestão do Serviço de Saúde do Acre, o ProSaúde, referente a 2011, em face da omissão do envio, da respectiva prestação de contas, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Melo da Costa, evidenciando as distorções listadas nas folhas 122 a 131 dos autos. Citada a gestora e ainda a senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa, e o senhor Maurílio da Gama Viga, contador, as respostas acostadas, segundo a análise, não removeram os questionamentos de falta de publicação dos instrumentos de contratos de gestão, de ausência de comitê gestor, detalhamento, avaliação, supervisão, dimensionamento de pessoal e níveis de remuneração e execução de taxas de administração. Ressaltam ainda os autos a falta de registro das demonstrações contábeis e da etiqueta de habilitação profissional do contador, subscritor da matéria, despesas com juros e multas, da ordem de quase R$ 65 mil, ausência de alguns dados de contratos do exercício e contratação direta de serviços contábeis. De outro ângulo, verifica-se que a entidade em foco, criada pela Lei 2031, de 2008, sob pretenso regime de direito privado, funcionou equivocadamente nos moldes de uma organização não governamental, mediante o expediente de contratos de gestão e recrutamento de pessoal fora dos padrões do artigo 37 da Carta Federal. Nessas condições, sugerimos o julgamento destas contas como irregulares, a teor das letras A, B e C do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, devendo os responsáveis ressarcir a origem dos valores impugnados de juros e multas na forma do artigo 54 do mesmo diploma, sem prejuízo de determinação à origem de que adote a forma pública de administração, passando a observar todos os ditames em relação ao orçamento pessoal, como investidura, acumulação de cargos, remuneração, paridade com os níveis da esfera, carga horária, jornada de trabalho, além de prestação de contas, etc., sob pena de responsabilização e ainda de que encaminhe a correção da lei criadora da organização governamental, em foco, dos aspectos que destoam dessa orientação. É o parecer. Pois não, senhor procurador, passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Muito obrigado, senhora presidente. Eu seria menos alongado, mas não posso. Vou continuar a leitura do meu voto integral.
Pois não, conselheiro. O presente processo trata da tomada de contas do Serviço Social de Saúde do Acre ProSaúde, de responsabilidade dos seguintes gestores, : senhora Sueli de Souza Melo Costa, superintendente; senhora Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa; e o senhor Maurílio da Gama Viga, contador. Em 2008, o Tribunal de Contas do Estado estabeleceu normas sobre prestação de tomada de contas, fundamentada na Resolução TC-Acre número 62/2008, onde relacionou os documentos necessários para os fins a que se destinam. O ProSaúde é uma paraestatal de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse social coletivo e de utilidade pública, com autonomia gerencial, patrimonial, orçamentária e financeira, quadro de pessoal próprio e prazo de duração indeterminado, instituído pela Lei Estadual 2031, de 26 de novembro de 2008, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde. O ProSaúde tem como objetivo auxiliar a Secretaria de Estado de Saúde do Estado do Acre, SESACRE, a prestar serviços de assistência à saúde de forma gratuita em todos os níveis e desenvolver atividades educacionais e de pesquisa no campo da saúde, em cooperação com o poder público, mediante a celebração de contrato de gestão, que tem por objetivo a contratação de servidores e a fixação de metas com observância obrigatória das diretrizes e normas do SUS. Sua organização e atuação subordinam-se aos preceitos da Lei Federal nº 6.404/76, a Resolução TCE 62/2008 e demais legislações aplicáveis. Encaminhada a documentação à ADAFO, esta, por sua terceira IGCE, exarou o relatório técnico preliminar de folha 54/131, enumerando as irregularidades constantes às folhas 122/128 e ainda as ressalvas de folhas 128 a 130, informando que as referidas contas estão reprováveis com fulcro da Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 51, inciso 3º, alíneas B e C, e ainda Resolução TCE número 58, artigo 1º. Citados, os gestores, senhora Sueli de Souza Melo da Costa, diretora superintendente, Isilda Carlota Signorini Graço, diretora administrativa, e o senhor Maurílio da Gama Viga, contador, as folhas 136/137 e 138. Estes solicitaram dilação de prazo por mais 15 dias, conforme folhas 139, 142 e 145, tendo o senhor Maurício da Gama Viga apresentado sua defesa às folhas 148/171. A senhora Isilda Carlota Signorini Graço apresentado defesa às folhas 172/197, e a senhora Sueli de Souza Melo da Costa as folhas 203/227, todas de forma intempestiva. Também foi juntada aos autos a ata da reunião da diretoria executiva do ProSaúde, número 002/2012, onde registra que todas as atribuições competentes à Superintendência do Serviço Social, daí em diante, ficariam sob a responsabilidade da diretora administrativa, a qual passou a acumular duas funções. Encaminhada novamente à DAFO, este relatório complementar de análise técnica, a folha 232/258, conclui pela irregularidade das referidas contas, tendo em vista que a defesa não conseguiu trazer elementos suficientes que sanassem as irregularidades apontadas, quanto, : a ausência de comprovação de publicação do extrato do relatório da execução físico-financeira do contrato, como consta na cláusula 9ª, item 8.1, folha 79, volume 1. B, ausência na nomeação do comitê gestor do contrato e ausência da comprovação no acompanhamento e avaliação da execução do instrumento contratual, conforme está na cláusula 10ª, e ausência de avaliação de resultados elaborada pelo comitê gestor, exposto da cláusula 12ª, item 8.1, volume 79, folha 79, volume 1. C, em relação ao segundo termo aditivo, não foram detalhadas quais as categorias profissionais acrescidas, se o adicional noturno será pago a todos os contratados ou somente as novas 4 categorias inclusas, e não foi apresentado os valores a serem pagos por estas novas categorias. Item 8.1, folha 79, volume 1.
D. Não comprovação através de relatórios emitidos pelo Comitê Gestor e a execução do objeto contratual, juntamente com o plano de trabalho, que está sendo executado de forma satisfatória, conforme item 8.1, folha 79, volume 1. E. Cobrança de taxa de administração, não havendo nenhuma cláusula do contrato que faça referência a esta taxa, nem ao percentual aplicado. Item 8.1, folhas 80, volume 1. F. Divergência dos valores de recursos financeiros dos diversos documentos referentes ao contrato. 2 pontos. Contrato de gestão, cronograma de desembolso e balancete analítico. Está a folha 81/82, volume 1. G. Cobrança de taxa de administração, sem que esta cobrança seja prevista no contrato de análise. Em análise, né, de análise. Folha 82, volume 1. H. Não comprovação da publicação na imprensa oficial do Estado do extrato do relatório de execução física e financeira do contrato expresso da cláusula 9ª, folha 83, volume 1. I. Ausência de comprovação da nomeação no comitê gestor do contrato e ausência de supervisão, acompanhamento e avaliação por meio de relatórios, não comprovação do acompanhamento e avaliação dos resultados parciais, conforme disposta na cláusula 10ª do contrato corroborado com a cláusula 12ª, folha 83, volume 1. J. Ausência das informações a respeito dos parâmetros utilizados para a fixação dos níveis de remuneração do pessoal do ProSaúde, descrito na cláusula 5ª do contrato de gestão, uma vez que esta peça integraria a prestação de contas a ser submetida à CESAC e ao Tribunal de Contas do Estado do Acre, expressa na cláusula 5ª, folha 85, volume 1. K. Não comprovação da criação de comissão para acompanhamento e avaliação para subsidiar a supervisão do contrato, não comprovação de que a comissão se reuniu pelo menos semestralmente para a elaboração de relatório analítico parcial, conforme consta na cláusula 8ª, folha 85, volume 1. L. Não comprovação de publicação do extrato de execução física e financeira do plano de trabalho de acordo com a cláusula 9ª do contrato de gestão, folha 85, volume 1 também. M. Cobrança da taxa de administração, sem que esta cobrança esteja prevista no contrato de análise, folha 86, volume 1. N. As despesas superaram as receitas do valor de R$ 80.202,90 para o exercício 2011, causando um déficit desse contrato e não foi repassada a importância de R$ 485.528,28, sendo que o valor global do contrato é de R$ 1.221.357,37 e só foi repassada a importância de R$ 735.829,09 para os exercícios de 2010/2011, levando à conclusão que o objeto proposto não foi executado satisfatoriamente. Folha 87, volume 1. O. Recebimento maior do valor devido ao verificar as parcelas mensais no exercício de acordo com a cláusula 10ª, não apresentando justificativa a respeito do assunto. Folha 93/94, volume 1. P. Não comprovação de instituição do comitê gestor do contrato para fins específicos de supervisão, acompanhamento e avaliação da execução do contrato de acordo com a cláusula 12ª, folha 95, volume 1. Q. Ausência de comprovação do registro das demonstrações contábeis dos órgãos competentes e ausência de etiqueta de declaração de habilitação profissional DHP, de acordo com a resolução CFC, Conselho Federal de Contabilidade, folha 87/2000, folha 110, volume 1. R. Registro de despesas com multas e juros, totalizando o montante de R$ 64.392,61. S. Houve um equívoco no preenchimento da planilha, faltando algumas informações de valores embolsados. Os gestores mencionam as informações inerentes aos contratos de folhas 162/63, volume 1 e T. Realização de serviços contábeis de forma direta, não havendo nenhuma justificativa dos autos a respeito da forma de contratação e valores registrados no balancete analítico incompatíveis no demonstrativo aprovado. Folha 119, volume 1. Por outro lado, observamos que o órgão foi criado por lei estadual sob regime de direito privado e funcionou erroneamente como uma organização não governamental por meio de expediente de contratos de gestão e recrutamento de pessoal, sem observância ao artigo 37 da Constituição Federal de 88. O Ministério Público Especial falou no feito nas folhas 262/2003, com o parecer da Lavra do seu ilustre procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
Diante exposto, sigo meu voto. 1. Pela emissão de acórdão, considerando irregular as contas do Serviço Social de Saúde ProSaúde, exercício orçamentário e financeiro de 2011, de responsabilidade da senhora Sueli de Souza Melo da Costa, superintendente, com fulcro das letras A, B e C do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38/93. 2. Pela condenação das senhoras Sueli de Souza Melo Costa, superintendente, e Isilda Carlota Senhorini Graço, diretora administrativa, na forma do artigo 54 da Lei Complementar Estadual 38/93, a devolverem solidariamente aos cofres do Tesouro Estadual a quantia de R$ 64.932,61, correspondentes aos valores impugnados referente às despesas com juros e multas. 3. Pela condenação das senhoras Sueli de Souza Melo Costa, superintendente, e Isilda Carlota Senhorini Graço, diretora administrativa, na forma do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38/93, ao pagamento de multa de 10% sobre todo o valor a ser devolvido, atualizado monetariamente até o dia do depósito, e tudo dando ciência ao tribunal sob pena de responsabilidade. 4. Pela notificação do atual superintendente para que adote a forma pública de administração, passando a observar todos os ditames em relação a orçamento, pessoal, e neste caso, investidura, acumulação de carga, remuneração, paridade com nível de esfera, carga horária, jornada de trabalho, fecha parênteses, pressão de contas e etc., sob pena de responsabilidade, e ainda de que encaminhe a correção da lei criadora da Organização Governamental em Foco, dos aspectos que destou desta orientação. E, após as formalidades de estilo, excelência, pelo arquivamento do presente feito, é o meu voto. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, nobre conselheiro relator, senhora presidente. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o voto do relator, excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Processo 13.831, com a palavra ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhora presidente. Relatório. Trata o presente feito da prestação de contas da Câmara Municipal de Tarauacá, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Valdozinho Vieira do Ó, presidente da Câmara à época, dado entrada nesta Corte de Contas em 30 de março de 2010, portanto, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Carta Estadual e demais legislações aplicadas à espécie, e redistribuída a este relator por força do artigo 64, parágrafo 4, do Regimento Interno, em cumprimento ao despacho de folha 268. A análise técnica ficou a cargo da segunda IGCE, que produziu inicialmente o relatório de folha 75/90 e, posteriormente, após a fase do contraditório, os de folhas 126/140, 185/193 e 250/258, pugnando ao final pela irregularidade das contas e a aplicação de multa ao responsável. Remetido os autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, este se manifestou por seu ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, as folhas 263/264. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. A análise da segunda IGCE constatou, após a fase do contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Ausência de comprovação de finalidade pública em diversas diárias, objeto de 47 empenhos, totalizando o valor de R$ 42.780, cujos históricos contêm expressão genérica
afirmando que tais empenhos visavam custear despesas com pousada e alimentação para tratar de assuntos de interesse da Câmara Municipal de Tarauacá, simplesmente. Além disso, não constam dos autos os elementos probantes dos deslocamentos respectivos, tais como bilhetes de passagens, cartões de embarque e certificados de participação em eventos. 2. Ausência de comprovação de finalidade pública de despesas a título de verbas indenizatórias, totalizando R$ 216 mil, despendidas em tese com aquisição de combustíveis, sem licitação com aluguel, compra de passagens e outros serviços, sem documentação fiscal correspondente e pagas com habitualidade e valor fixo aos senhores vereadores, desvirtuando a natureza da referida verba. 3. Ausência de inventário analítico dos bens imóveis no valor de R$ 13.436,70. 4. Descumprimento ao princípio da oportunidade na escrituração da movimentação de almoxarifado e do estoque no final do exercício. Quanto às diárias, nosso tribunal já se pronunciou em processos semelhantes, aduzindo que o ordenador de despesas deve ser compelido ao ressarcimento das quantias pagas a esse título, quando não estiverem presentes os elementos mínimos à comprovação dos fatos e do interesse público correspondente, ambos vinculados à atuação parlamentar do edil, conforme acórdão 7.029 e 7.654. No mesmo sentido, a decisão exarada nos processos de prestação de contas da Câmara de Cruzeiro do Sul, de 2008, e da Prefeitura de Assis Brasil, de 2009, segundo as quais são passíveis de recomposição do erário as despesas realizadas com verbas indenizatórias sem vinculação com a atividade parlamentar, ou sem a efetiva comprovação, ou com a ausência de procedimento licitatório e ou justificativa para sua dispensa e ou inexigibilidade, ou realizadas com habitualidade quanto aos prazos e valores concedidos a cada vereador, que são elementos característicos das verbas remuneratórias e não das verbas indenizatórias, que, por sua natureza, deveriam ser concedidas de maneira esporádica, mediante procedimentos específicos de ressarcimento, onde ficassem sobejamente comprovadas, caso a caso, de forma analítica, a finalidade pública das despesas e sua vinculação com a atuação parlamentar do vereador que as utilizou. Desse modo, o procurador João Isidro opina pela irregularidade da matéria, bem como pela condenação do senhor Valdozinho Vieira do Ó, responsável por ela, devolver à municipalidade a importância de R$ 258.780, corrigida de acordo com o caput do artigo 54 da Lei Orgânica do Tribunal, acrescida da multa prevista no artigo 88 do mesmo diploma, fixada em percentual a ser definido pelo plenário. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Conclusão e voto. Visto, analisado e discutido o presente processo e ainda consubstanciado no relatório técnico de folha 75/90 e, posteriormente, após a fase do contraditório, os de folha 126/140, 185/193 e 250/258, bem como no entendimento ofertado pelo Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, as folhas 263/264, e em tudo mais que dos autos consta, concluo votando. 1. Considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Tarauacá, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Valdozinho Vieira do Ó, presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3º, a linha B e C da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em face das irregularidades mencionadas no item 10 deste relatório. Conceder, ou seja, condenar o senhor gestor à devolução aos cofres do município no prazo de 30 dias da quantia de R$ 42.780, referente às diárias concedidas cujos empenhos estão com históricos incompletos, imprecisos e genéricos. 3. Impor ainda ao senhor Valdozinho Vieira do Ó o pagamento de multa de R$ 4.278,
que corresponde a 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 4. Fixar ainda ao referido gestor multa prevista no artigo 89, inciso 2, ou seja, inciso 2º e 3º da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, no valor correspondente a R$ 7.140, em razão das irregularidades apuradas. 5. Após as anotações de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho o relator, excelência. Conselheira do Cine. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Também acompanho o voto do relator, excelência. Então, por unanimidade, nos termos o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 16.109. Obrigado, senhora presidente. Relatório. Trata o presente feito da prestação de contas da Câmara Municipal de Epitácio-Holândia, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato da Silva Godin, presidente da Câmara, à época, dado entrada nesta Corte de Contas, tempestivamente e redistribuída a este relator por força do artigo 64, parágrafo 4 do Regimento Interno, em cumprimento ao despacho de folha 276. A análise técnica ficou a cargo da segunda EGCE, que produziu inicialmente o relatório de folhas 166 e 178, digo 166/178, e, posteriormente, após a fase do contraditório, os de folhas 227/237 e 253/265, pugnando, ao final, pela irregularidade das contas, devolução de valores e aplicação de multa ao responsável. Remetidos os autos ao Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, este se manifestou por seu ilustre procurador, doutor João Isírio de Melo Neto, as folhas 270/275. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. A análise colheu da matéria, após a fase de contraditório, as seguintes irregularidades. 1. Infringência ao artigo 2º da resolução do Tribunal de número 62, pelo não encaminhamento de todas as peças obrigatórias. 2. Infringência à Lei 8666, pela falta de procedimento licitatório na contratação de serviços contábeis, fora das hipóteses previstas em lei, ante a falta de natureza singular de seu objeto. E 3. Infringência ao parágrafo 4º do artigo 39 da Carta Federal, pelo pagamento de verba de representação ao presidente, vice-presidente e secretário da Câmara. Quanto à contratação terceirizada de forma direta dos serviços de contabilidade, o Ministério Público já afirmou o entendimento de que tal procedimento é irregular, quando embasado na pretensa especialização de tais serviços. Em verdade, o serviço de contabilidade deve ser estruturado em carreira de contador, podendo, inclusive, ser criada estrutura única para atender aos poderes executivo e legislativo da unidade. O contador, no âmbito do serviço público, exerce atividade típica exclusiva de Estado, ligada à atividade fim da administração, a qual pertence, razão pela qual seu exercício deve se dar por titular de cargo efetivo, cujo ingresso tenha sido precedido de concurso público específico, nos termos do item 2º do artigo 37 da Constituição Federal, entre profissionais que detenham o respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade. Conceitua-se carreira de Estado como os cargos que são necessários ao funcionamento mínimo da administração, com poderes para assegurar a ordem jurídica constituída e que, por isso, devem ser providos por concurso público, de forma que suas decisões não estejam atreladas a interesses políticos de cada gestão, nem que possam ser exonerados sem qualquer processo administrativo disciplinar prévio, na forma do artigo 247 da Carta Federal.
Assim, são elementos imprescindíveis para as carreiras de Estado, o provimento mediante concurso público, a estabilidade e autonomia funcional, condições inexistentes para uma prestação de serviços de contabilidade regida por cláusulas pactuadas em contrato administrativo. No entanto, sem desconhecer a realidade dos municípios acreanos, este tribunal, em caráter de excepcionalidade, tem tolerado que essa atividade seja desenvolvida por terceiros, mediante contrato, desde que tal contratação observe as normas de regência da matéria, ou seja, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. No caso, a regra é sempre o procedimento licitatório, embora haja exceções, como prevê o permissivo constitucional. Estatui o artigo 25, item 2º da Lei 8.666, ou seja, inexigibilidade por especialização do contratado e singularidade do serviço. A especialização requerida pela legislação é aquela relativa à pessoa contratada e não ao serviço prestado de forma contínua. A contrário senso, pode-se afirmar que nem todo serviço de contabilidade traz íncito a necessidade de especialização de seu executor, pois há atividades comuns que exigem dos profissionais da área conhecimentos comuns e ordinários, de que são detentores todo e qualquer contador devidamente habilitado. Desta forma, entendemos que qualquer profissional do mercado está apto a realizar os serviços de contabilidade demandados pela municipalidade ou pela Câmara de Vereadores, razão pela qual tais serviços devem sempre ser licitados. Assim, correta a análise da DAFO quanto à impossibilidade de contratação direta de tais serviços. Quanto ao pagamento de representação aos membros da mesa diretora, e melhor examinando a matéria, observamos o seguinte. Primeiro, a Resolução número 1, de 2008, obedeceu ao princípio da anterioridade, previsto no item 6º do artigo 29 da Carta Federal, uma vez que foi editada na legislatura anterior, para vigorar na seguinte. Também observou o estabelecido na linha B do inciso 6º do artigo 29 da mesma Constituição, que limita o subsídio dos vereadores a, no máximo, 30% do subsídio do deputado estadual. Os autos registram ainda que foram cumpridos todos os outros limitadores constitucionais de tal despesa, ou seja, a do artigo 29, item 7º da Carta Federal, que limita a despesa total da remuneração dos vereadores a 5% da receita do município. A do artigo 29, letra A, item 1º também da Carta Federal, que limita a despesa total do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, a 6% das receitas tributárias e das transferências constitucionais. A do artigo 29, letra A, parágrafo 1º da Carta, que limita a folha de pagamento da Câmara, incluído o gasto com subsídio de seus vereadores, a 70% de sua receita. E, por último, ao artigo 37, item 11, que limita os subsídios dos agentes ao subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo. Assim, considerando ainda os princípios da presunção de legalidade e legitimidade vigentes no direito administrativo brasileiro, entendo, diz o procurador João Isidro, que, no caso, o bem jurídico tutelado pela norma foi protegido, não sendo cabível, em caráter de absoluta excepcionalidade, a devolução de recursos. Desse modo, ele opina, pelo julgamento da presente prestação como irregular, pela aplicação de multa com base nos itens 1º e 2º do artigo 89 da Lei Complementar ao gestor, dosada a critério do plenário em razão do envio intempestivo da documentação exigida pela Resolução 62, vigente à época, e contratação direta de empresa de contabilidade fora das hipóteses permitidas na Lei de Licitações. Pelo encaminhamento de cópia ao Ministério Público Estadual, de cópia dos autos, para as providências que entender adotar, em razão desse item da contratação direta de empresa de contabilidade e do que consta dos artigos 89 e 100 da Lei de Licitações. Finalmente, para a notificação do atual presidente da origem, para correção na forma de fixação do subsídio da mesa diretora, sob pena de exasperação da análise nas próximas edições da matéria, o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Conclusão e voto. Visto, analisado e discutido o presente processo, e ainda consubstanciado no relatório técnico, folha 166/178, e, posteriormente, após
a fase do contraditório de folhas 227/237 e 253/265, bem como no entendimento ofertado pelo Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, as folhas 270/275 e tudo mais que dos autos consta. Voto 1. Considerando irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Epitaciolândia, exercício 2011, de responsabilidade do senhor Raimundo Nonato da Silva Gondim, presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 3, ou seja, inciso 3º, a linha B e C da Lei Complementar Estadual número 3893, em face das irregularidades mencionadas no item 11 deste relatório. 2. Fixar ao referido gestor multa prevista no artigo 89, inciso 1º e 2º da Lei Complementar Estadual número 3893, no valor correspondente a R$ 7.140, em razão das irregularidades apuradas. 3. Pela notificação do atual presidente da Câmara para que corrija nas próximas edições da matéria a forma de fixação do subsídio da mesa diretora, especialmente quanto à fixação da remuneração em parcela única, na forma estabelecida pela norma constitucional vigente. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. Como voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanhe. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o nobre relator, excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra agora com o processo 17.384. Obrigado, senhora presidente. Relatório trata ao presente feito da prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente à época, dado entrada nesta Corte de Contas em 25 de abril de 2013, portanto, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 2º da Resolução TCE número 62/2008. A análise técnica ficou a cargo da terceira EGCE, que produziu inicialmente o relatório de folhas 242/299. Regularmente citado, mandados de folhas 306/323, o gestor e demais responsáveis encaminharam em suas defesas as peças de folhas 341 a 428, 439/466 e 509/526, mais aquelas que formam os anexos 5 e 27. A área técnica chamada a se manifestar sobre essa documentação de defesa encaminhou os relatórios de folhas 471/504 e 538/553, pugnando ao final pela irregularidade das contas, porquanto não foram sanadas em sua totalidade as irregularidades e ressalvas apontadas no relatório técnico inicial,
permanecendo ainda aquelas mencionadas, as folhas 550/553. Remetido os autos ao Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas, este se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador-chefe, Dr. Mário Sérgio Nery de Oliveira, as folhas 561/562. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado. Como visto, trata-se de prestação de contas de gestão sob a responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, encaminhada tempestivamente à Corte em 25 de abril de 2013. A análise, depois do contraditório, constatou que permaneceram as seguintes irregularidades: pagamento de diárias a terceirizados, pendentes de apreciação por parte do controle interno e assessoria jurídica, para execução de serviços que seriam afetos somente à sede administrativa da instituição. Objeto dos contratos 2.01.2005, dígito 12, letra B, e 8.2011, 036, letra C. E fracionamento de despesas na contratação de pessoas físicas para a prestação de serviços de contabilidade e assistência social no valor de R$ 46.584. Além dessas irregularidades, a área técnica constatou também a permanência das seguintes impropriedades: ausência dos atos de nomeação dos membros do Conselho, conforme a resolução do Tribunal de número 62. Divergência entre a remuneração das senhoras Patrícia Lopes Coelho e Rosário Maria de Souza Macedo, conforme o item 2.2.4 do primeiro relatório. Ausência de atuação do Conselho Deliberativo da entidade. Descumprimento das exigências do inciso 7º do anexo 6º da citada resolução, relacionadas aos gastos e investimentos do período dentro das respectivas áreas de competência. Ausências de contratos que inicialmente apareceram na listagem como contratos sem número. Ausência de inventário dos bens imóveis de forma analítica, conforme a exigência dos artigos 94 e 96 da Lei 4.320. Formalização do contrato 02.2013.011, letra B, em exercício posterior à adesão à ata de registro de preços número 5 de 2012. Isto posto, endossando o seu julgamento, ou concordamos com a área técnica, no sentido do julgamento como irregular desta matéria, a teor da letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38, e pela aplicação de multa ao responsável, com base no parágrafo único do artigo 54 da citada Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo das determinações cogitadas pela terceira IGCE, as folhas 552 e 553. Ademais, sugerimos o encaminhamento do material sobre descumprimento da Lei 8666 ao conhecimento do douto Ministério Público Estadual. É o parecer. Obrigado, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Conclusão em voto. Visto, analisado e discutido o presente processo e consubstanciado nos relatórios técnicos de folha 242/299, 471/504, 538/553, bem como no entendimento ofertado pelo Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, folhas 561/562, e em tudo mais que dos autos consta. Concluo votando. 1. Pela emissão de acordo, considerando irregular a prestação de contas do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento, DEPASA, exercício de 2012, de responsabilidade do senhor Gildo César Rocha Pinto, presidente à época, com fulcro na alínea B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 68/93, em face das irregularidades e falhas apontadas no item 10 deste relatório. 2. Pela condenação do senhor Gildo César Rocha Pinto, diretor-presidente à época,
ao pagamento da multa no valor de R$ 7.140, nos termos do parágrafo único do artigo 54 do mesmo diploma legal, combinado com o inciso 1º do artigo 139 do Regimento Interno, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias. A hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, inciso 3º, e 63, inciso 2º, dados à Lei Complementar Estadual, todos da Lei Complementar Estadual número 38 de 93. 3. Pela notificação à gestão atual para que terceirize somente as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares na forma prescrita no artigo 1º do Decreto Federal número 2.271, de 7 de julho de 1999, devendo, para tanto, observar a legislação pertinente à matéria, em especial a súmula TST número 331, com o fito de evitar terceirização de atividades fim. Pela notificação à origem para que promova amplo estudo visando a formação de um quadro de servidores que atenda à finalidade da instituição e, após isto, promova a abertura de concurso público, obedecendo ao regramento previsto no inciso 2º do artigo 37 da Constituição Federal. Após os procedimentos de estilo, sejam os autos arquivados. É como voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Pois não, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Eu só quero fazer uma justificativa do meu voto. Esse processo, parte dele no exercício posterior, veio à minha mão. Assim sendo, eu conheço mais ou menos, como nós todos, as situações dos municípios da nossa terra, principalmente testemunha presente, nobre conselheira Maria de Jesus, e nós aqui também, a senhora. É muito fácil a gente estar em Rio Branco e fazer uma condenação dessa ordem aí, esquecendo o interior. Desculpe. Conselheiro, antes de o senhor proferir o voto, eu queria suspender a sessão por 2 minutos, só para mostrar um documento e... O documento atinente a esse caso espécie. Então tá. Eu tenho conhecimento desse documento também. Correto. Agora me lembro do Jânio Quadros, não filo porque não quilo. Mas que eu sabia do documento que estava para que fosse inserido no... Por isso estou fazendo meu voto nesse sentido, porque eu convivi conselheiro. Nesses municípios e sei da realidade. Um técnico de qualquer ordem que vá para lá para tratar de água e esgoto, que não seja do local, é como nós sabemos com relação a essa questão dos contabilistas. Sabe, vamos ser reais, não vamos ser mais reais do que o rei. Mas, excelência, eu conheço do caso, nós ajudamos a resolver, de certa forma, esse processo, porque hoje está regularizado com temporários e está se prevenindo, em cima da lei de responsabilidade fiscal, a provisão com concurso público dos servidores que irão substituir esse povo. Não é da capital, é do interior, e da capital vai da sua terra, excelência, até Assis Brasil. O caso é generalizado. Então, eu, em função dessa situação que eu estou, do fato de como efetivamente é, excelência, eu voto meramente pela irregularidade das contas. Mas nem havia. Pois não, conselheiro. Questão de saúde pública. Conselheira Dulcinea. Da mesma forma, senhora presidente, ressaltando a dificuldade dos gestores, nós sabemos que realmente há um descumprimento e uma dificuldade até acrescida, no caso aqui ao órgão, que começou a cuidar agora de pavimentação, que não era a sua atividade inicial, gerando dificuldade ao gestor. Então, nesse sentido, é apenas pela irregularidade.
Pois não, conselheira. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também sigo o mesmo entendimento, só queria questionar a questão da aplicação da multa, porque se votamos pela irregularidade, não já vem a multa regimental aplicada por essa Minha ótica não decisão. houve dano, só Nem esclarecer. sempre, né? Porque não houve dano. Pelo contrário. Minha ótica. Tá, então eu acompanho o mesmo entendimento dos conselheiros José Augusto e do Ciné, votando apenas pela irregularidade. Então, por maioria, nos termos do voto do conselheiro José Augusto. Eu gostaria de retirar da pauta o processo 12.867, o processo 13.860, 20.910, 19.913, 21.727, por ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, como também justificar as ausências do conselheiro Ronald Polanco e do conselheiro Malheiro. Não havendo mais processo a ser julgado, nem havendo mais expediente a ser lido, passamos às comunicações. Passo a palavra ao nobre representante do Ministério Público de Contas, doutor Mário. Obrigado, excelência. Só dar um bom dia a todos os presentes. Lembrar da data da Revolução Acreana, que esse ano vai cair sábado, e só, excelência. Muito obrigado. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a meus nobres pares, conselheiro José Augusto. Obrigado, excelência. Eu faço coro com o novo procurador no mesmo sentido. Conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhora presidente. Agradecer a presença de todos, meus nobres pares do Ministério Público de Contas, e desejar um bom dia a todos. Que fiquem com Deus. Obrigado. Conselheira do Ciné. Obrigada, senhora presidente. Eu cumprimentar o nosso procurador-chefe, doutor Mário, nossa conselheira substituta Maria de Jesus, cumprimentar a todos, os servidores, os gestores que nos assistem, desejando a todos um bom dia e agradecendo a todos. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu também cumprimento a todos os presentes e quero também aproveitar a oportunidade para parabenizá-la pela iniciativa do trabalho junto aos servidores, que iniciou com a palestra sobre os relacionamentos interpessoais e as oficinas que serão realizadas. Então, quero apenas parabenizá-la por essa iniciativa, que eu acho de muita importância para todos nós. Obrigada. Obrigada, conselheira. Eu queria me desculpar por não, infelizmente, não ter participado da palestra toda, estava com muita vontade, mas aí apareceu demandas lá da presidência atender prefeitos, e aí, infelizmente, o prefeito vem do município e fica muito ruim para a gente não atendê-los naquele momento. Gostaria de fazer um convite hoje, às 14 horas, lá no Teatrão, que travou aqui, mas a gente vai ter uma palestra de uma psicóloga, fazendo parte ainda daquela programação de MBA sobre síndrome de Down. É um trabalho muito bonito que a nossa Escola de Contas está fazendo, junto com a Assembleia Legislativa e mais o Governo do Estado. Nós trouxemos agora o MBA com pessoas, crianças autistas, e agora estamos trazendo também de síndrome de Down. A Gabi estava me falando que mais de 500 pessoas já se inscreveram para participar da palestra. Vão ser às 14 horas, lá no Teatrão. Ia falar que o nome da pessoa é uma psicóloga muito conhecida no Brasil todo, pertinente a esse assunto. A outra palestra de autista era uma pessoa tão renomada que ela era a única brasileira que participava de uma equipe muito seriada a nível de mundo, que define as diretrizes
para o mundo todo sobre autismo. E essa é a mesmo jeito, uma pessoa muito boa para que a gente possa trabalhar com esse tema. E também dar os conhecimentos necessários para que o tribunal possa julgar cada vez melhor certos programas. Gostaria também de colocar que em cumprimento à nossa resolução 102, nós tivemos agora, segunda-feira, o cumprimento por parte de alguns órgãos e também o descumprimento por parte de alguns órgãos. Entre os órgãos que cumpriram, o Tribunal de Contas do Estado do Acre, Banco do Estado do Acre, Prefeitura de Assis Brasil, Capixaba, Feijó, Manoel Urbano, Rio Branco, e câmaras, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Jordão, Manoel Urbano, Rodrigues Alves, Senador Guiomar, Tarauacá, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Rio Branco, Fundeb, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município, Fundo Municipal de Assistência Social também do município, Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, RBTrans, Empresa Municipal de Urbanização, EMURB, Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil, Fundo Municipal de Saúde de Rio Branco e o Instituto de Previdência do município de Rio Branco. Nós abrimos 165 processos, autuamos 165 processos de jurisdicionado, instituições que não encaminharam de acordo com a nossa resolução 102. Queríamos colocar, doutor Mário, que aqui, nesses 165, há várias prefeituras, o governo do Estado, quase todo, fora o Banacre, não encaminhou nenhuma documentação desrespeitando nossa resolução. Diante disso, nós autuamos os processos, vai ser encaminhado à DAFO. Tenho pedido para que a DAFO possa ter celeridade com relação a essas análises, para que possa vir ao pleno e a gente possa cumprir a nossa resolução 102, no que se refere a quem não encaminhou. Sabemos que tem multas, temos algumas punições por descumprimento dessa resolução. Nós gostaríamos que a gente, por parte dos conselheiros e do Ministério Público, que a gente fosse bem célere nessas análises, porque é extremamente importante, conselheiro Valmir Ribeiro, esses encaminhamentos dessas informações. O Tribunal de Contas vai poder, esse é um instrumento, um sistema que não é só bom para o Tribunal de Contas, mas é bom para o Estado do Acre. É um sistema do Estado do Acre. 60% do recurso que vem para o Acre, o Tribunal de Contas vai ter condição de fazer uma análise mais detalhada, uma análise mais correta, principalmente dessa situação que a gente vê, pedido para fazer concurso. Nós vamos poder saber se realmente há necessidade do concurso ou se tem pessoas remanejadas daquela profissão, remanejada para um outro setor. Então, as nossas análises elas vão ser bem mais vai ter estrutura, vai ter uma condição melhor para a gente trabalhar nossas análises. Então, a gente gostaria só de pedir então, gostaria, era esse o aviso que eu queria dar. O SICAP é extremamente importante para trabalharmos dentro do tribunal, e gostaríamos só que fosse agilizado essas análises, porque é muito rápido, você vai ver lá no sistema. Se não mandou,
já encaminha para o relator, o relator encaminha para o Ministério Público de Contas, então é muito rápido e nós temos que pressionar. Houveram vários pedidos para que não que fosse prorrogado o prazo, nós não aceitamos em cumprimento à Resolução 102, então, diante disso, a gente só queria colocar essa situação. Por último, gostaria também de colocar da satisfação do Lincoln. O Lincoln foi agora premiado para fazer uma apresentação em Brasília de 70 e poucas iniciativas. Nós ficamos em 16º e vamos fazer, final de agosto, uma apresentação do Lincoln em Brasília. Então, gostaria de parabenizar os meninos, a Marísio, Rony, Arthur, Gerson e Semíramis, desse trabalho bonito que está sendo feito de acompanhamento das licitações. Gostaria também de convidar a todos para estarem lá na presidência, e, não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para os procedimentos de estilo, convocando outra para dia e hora regimental.